Os rostos apavorados dos norte-coreanos foram registrados pelas câmeras dos drones. No meio do terror naquele campo aberto, alguns deles se entregaram ao desespero. Um soldado apontou sua AK para o drone, tentando o derrubar antes que fosse atingido. Foi mais um ataque em que essas faces deformadas pelo medo ficaram impressas em imagens do conflito que, já pelo 5º mês, se estendia para dentro da Rússia. Moscou usou diferentes estratégias para expulsar os ucranianos de suas terras. Seus snipers se camuflaram e regularam as lunetas para atirar nos adversários nas trincheiras. Os helicópteros Ka-52 voaram disparando seus foguetes. O inverno em Kursk estava começando, mas parecia que os combates estavam um pouco longe de terminar. A presença dos norte-coreanos na Rússia, mais precisamente em Kursk, combatendo a invasão ucraniana ao Oblast russo, suscitou discussões inflamadas. A crença absoluta de Kiev na presença dessas tropas era rebatida pelas ironias, silêncio ou negativas de Moscou. Os ucranianos coletaram evidências em combates a partir de novembro de 2024. Acumulando mais dados em dezembro e depois em janeiro do ano seguinte. O diário de um dos militares norte-coreanos, um sargento, foi coletado pelas forças especiais ucranianas, revelando parte das motivações dessas tropas. Mesmo com os dados fornecidos pelos ucranianos, ainda houve muito ceticismo. As imagens de soldados com feições do leste asiático podiam ser facilmente de russos de alguma das minorias de repúblicas como Yakutia ou Tuva. Os passaportes encontrados dos cadáveres dos supostos soldados norte-coreanos eram falsificações, segundo Kiev. Os documentos de identificação militar não continham os carimbos e fotos necessários, apresentavam os nomes patronímicos no formato russo e indicavam como local de nascimento a República de Tuva, uma região russa localizada no sul da Sibéria, próxima à fronteira com a Mongólia. Aos poucos, o número de baixas foi aumentando entre os soldados identificados por Kiev como norte-coreanos. As lutas extremamente violentas do conflito, associadas às estratégias em Kursk, acarretaram em mortes e ferimentos entre os cerca de 11 a 12 mil soldados enviados por Pyongyang. Muitos foram parar em hospitais em Kursk. Houve a informação de que eles foram conduzidos a um andar reservado exclusivamente para eles, protegido por policiais, onde apenas tradutores e profissionais de saúde tinham permissão para entrar. As batalhas em que ocorreram esses ferimentos foram lutadas contra diferentes tropas ucranianas, entre elas o 8º Regimento de Propósito Especial Separado. O regimento estava subordinado às Forças de Operações Especiais da Ucrânia, um dos 8 braços das Forças Armadas do país. Em entrevista, um de seus operadores elogiou os soldados norte-coreanos. Sua descrição era de uma infantaria altamente qualificada, disciplinada, destemida e motivada, composta em sua maioria por homens muito jovens. Mais tarde, o Pentágono fez um pronunciamento parecido, muito provavelmente baseado nos relatos dos ucranianos. Essas informações podem parecer confusas quando muitos afirmam que eles desertariam ou seriam apenas soldados mal treinados que seriam usados como bucha de canhão. A verdade era uma mistura de muitos desses aspectos. Os russos estavam usando diferentes estratégias para tentarem expulsar os ucranianos de Kursk. Seus snipers se posicionaram nas linhas de árvores depois que os drones encontraram as posições ucranianas. Esses homens, por sinal, tinham um fenótipo parecido com o dos norte-coreanos. As feições desses soldados de etnias minoritárias da Federação Russa eram parte do argumento de que não havia norte-coreanos em Kursk. O sniper parou junto de seu companheiro. Ajeitou a mira, fazendo os cálculos para o tiro certeiro no ucraniano a centenas de metros. O disparo
disparo derrubou o homem. Os drones kamikazes russos procuraram pelos ucranianos que os snipers não conseguiram eliminar nessas posições. A explosão no meio das árvores destruiu parte dos abrigos. Algumas vezes foi preciso mais de um impacto quando um veículo blindado foi encontrado camuflado entre as defesas inimigas. A insistência compensava. Afinal, o equipamento destruído era centenas de vezes mais caro do que todos os kamikazes gastos para o destruir. Os russos tinham ainda mais o que enviar contra os ucranianos. Os norte-coreanos se organizaram junto à linha de árvores. Era um grupo grande, talvez de 30 ou mais soldados. Sob as lentes de câmeras especiais, seus corpos brilharam acumulados. Demorou para se organizarem, mas finalmente começaram os primeiros passos pela neve para atacarem as posições da 17ª Brigada Mecanizada Pesada da Ucrânia. Um bombardeio precipitou o movimento dos soldados, colocando-os em marcha rápida. As botas dos norte-coreanos arrastaram a neve densa das planícies de Kursk. Marchar no inverno russo não era nada fácil. Eles se espalharam pelo campo. Era extenuante atravessar a longa distância até alcançarem as posições ucranianas. Aquele ataque foi interrompido pela queda das munições da artilharia. As munições cluster eram assassinas competentes, explodindo no meio de tantas pessoas e lançando seus fragmentos contra os corpos dos soldados. A marcha norte-coreana foi interrompida por baixas pesadas, colocando parte dos homens em recuo. Dentro da linha de árvores, foi difícil se proteger. Os homens olharam para cima, mostrando suas feições asiáticas que tanto causaram polêmica quanto a sua identidade. De lá do alto, surgiu o ataque dos drones, tombando as granadas sobre suas vítimas que correram apavoradas. Alguns dos soldados receberam a visita mortal dos drones kamikazes. Os ucranianos mais uma vez filmaram os corpos, mostrando linhas deles sendo lentamente cobertas pela neve. Não havia provas realmente de que essas tropas eram norte-coreanas, mas Kiev manteve sua versão baseada nas documentações, feições e no estilo de combate. Os drones da 95ª Brigada de Assalto Aéreo interromperam mais um pelotão deles nos campos de Kursk. Os norte-coreanos eram tenazes, com sua fidelidade canina a seu regime, mas não estavam preparados para aquele conflito. Seus avanços pareciam de outra guerra, não aquela em que os russos e ucranianos lutaram por 3 anos, uma que o mundo todo assistia vendo os estragos dos drones e da artilharia em qualquer grupo grande reunido. Os drones ceifaram aquelas vidas, colocando mais corpos para serem cobertos e preservados pela neve. Aqueles homens pareciam pertencer ao corpo de assalto das Forças Armadas da Coreia do Norte. Eram treinados para se infiltrar em vegetação densa, mas naquela guerra, os russos e ucranianos sabiam muito bem dessa estratégia. Os russos haviam desenvolvido táticas para avançar sobre os ucranianos usando as linhas de árvores e pequenos grupos armados. Já os norte-coreanos seguiram com seus grupos grandes, às vezes se agrupando e tornando-se alvos perfeitos para drones como o Baba Yaga. Esse hexacóptero ucraniano era um dos terrores da guerra. Suas munições do tamanho de morteiros caíram sobre grupos de norte-coreanos, quebrando suas formações e deixando pouco mais do que pedaços de seus cadáveres acumulados entre as árvores. Drones menores pararam seus voos sobre homens caídos no campo, já exaustos de fugirem. Deitados perto dos corpos de seus colegas e de marcas de artilharia, 2 deles receberam o explosivo a poucos metros. Foi o suficiente para os estilhaços furarem seus uniformes e cravarem na carne. Enquanto um se debatia, o outro olhou para cima, com feições resignadas, aguardando mais um ataque. Muitos dos registros dos norte-coreanos feitos pelos ucranianos foram em Peklovo, ao sul, de onde as forças de Kiev foram expulsas em dezembro. Eles também apareceram mais ao norte, perto de Kluzhenko. Kluzhenko estava em uma região contestada, onde os combates ocorriam há mais de um mês.
No princípio de novembro, os aviões russos executaram seus ataques sobre a vila. Bombas de 3 toneladas foram lançadas pela Força Aérea de Moscou. As FAB-3000 planaram até posições variadas, detonando nas linhas de árvores. Vidas foram encerradas nesses ataques. A 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Frota do Pacífico enviou enxames mecânicos para neutralizar os movimentos dos blindados ucranianos. Muitos FPVs mergulharam sobre as forças de Kiev. Os russos destruíram um tanque T-64 ucraniano perto da linha de árvores, bem próximo da vila ainda em dezembro. Os drones da 155 continuaram a aterrorizar os ucranianos. Agora era a vez dos Lancer, que foram muito úteis para destruir os blindados com um golpe apenas, como o caso do BMP-1 TS atingido também perto de uma linha de árvores. Uma FAB-1500 foi lançada contra as posições ucranianas identificadas depois que os norte-coreanos as expuseram em um de seus ataques. Esses bombardeios destruíram muitas das casas e prédios onde os ucranianos se protegiam, forçando os soldados de Kiev a se deslocarem entre novos esconderijos. Ao se exporem, viraram alvo dos drones russos. Os russos aumentaram a ofensiva contra os ucranianos. Um assalto mecanizado da 155 pretendeu tomar de vez as defesas já arruinadas pelo bombardeio poderoso. Os golpes da artilharia e da força aérea já haviam se espalhado por Kujinko, fragmentando as defesas da vila. Os ucranianos precisaram correr como único recurso para escapar da punição russa. Era difícil fugir de tanto tormento. Por isso, a 155 emitiu ordens para que o assalto mecanizado começasse. O BTR rodou pelo campo, disparando a metralhadora KPV. Tentou evitar um blindado destruído de um ataque anterior. Uma de suas rodas ativou uma mina, cobrindo-o com a fumaça da destruição. O próximo veículo também explodiu. Houve tanta fumaça que a lente do drone ucraniano quase não detectou os outros blindados atirando mais atrás. Eles tiveram o mesmo destino no campo minado em frente à linha de árvores. Os blindados que conseguiram se aproximar da vila foram explodidos pelos drones. Nenhum deles sobrou para continuar o ataque. Os restos de homens e máquinas ficaram nos campos, testemunhando mais do morticínio nas planícies de Kursk. Um outro ataque, feito um pouco mais tarde, foi interrompido por uma sucessão de mergulhos de drones e o uso de mísseis antitanque, determinando mais uma falha russa em Kujinko. Os norte-coreanos foram colocados em ação em algum momento entre esses ataques. Diferentemente dos russos, eles não seguiram com blindados. A maior parte deles marchou pelos campos quando a neve já estava cobrindo a terra. Eles seguiram perto das árvores, sob o olhar da Brigada 17 da Ucrânia e, provavelmente, sob ordens da 155 russa. Foram surpreendidos por disparos de rifles, tentaram revidar, mas estavam expostos demais. Nem foi preciso ordem para o recuo, mas simplesmente dar as costas para o inimigo foi um erro. Ofereceram-se para o abraço da morte. Alguns conseguiram fugir dessa emboscada, porém os drones estavam atentos para iniciar a caçada contra grupos tão fartos de alvos. A artilharia foi acionada para completar o serviço. Ao fim, os ucranianos filmaram mais uma fila de corpos na neve, afirmando ser dos norte-coreanos. Eles se perguntaram como ocorriam as ordens para aqueles avanços estranhos e se havia algum problema de comunicação entre russos e norte-coreanos para que aqueles absurdos continuassem acontecendo. Os combates ferozes continuaram. As tropas de Pyongyang chegaram em grande quantidade. Apesar das baixas, estavam dominando as áreas de mata ao redor de Kujinko. Os HIMARS fizeram seu lançamento contra esse novo ataque. As munições cluster estouraram contra mais um grupo grande de norte-coreanos. O ataque foi repelido, mas o uso do HIMARS provava o quanto era difícil lidar com tantas ondas.
Já eram 3 dias de ataques sucessivos. Em meados de dezembro, a Brigada 95 da Ucrânia filmou mais esquadrões da Coreia do Norte marchando na neve. Mais uma vez, aquele não era um ataque mecanizado. Homens caminharam em campo aberto, uma repetição de ondas que vinham atormentando os ucranianos. Como em uma maldição, os drones apareceram, soltando morte sobre os soldados. As explosões colocaram os norte-coreanos em recuo, sofrendo com mais fogo, mas eles voltavam, estavam enchendo as regiões onde ainda haviam árvores de pé. Os ucranianos os detectaram e lançaram mais drones contra eles. Seus corpos ficaram jogados na neve por mais um dia. Outros encontraram novas posições, montando acampamento para continuarem seus ataques perto de uma linha de árvores. Os kamikazes trabalharam sobre eles, encerrando mais um dia, mas na manhã seguinte, os norte-coreanos já estavam lá de novo. Um grupo da infantaria ucraniana estava para ser cercada, com pelo menos um ferido. As forças especiais entraram para o combate. Soldados do 73º Centro de Operações Especiais Navais foram tomar posição com uma MK-19 pronta para interceptar as tropas inimigas. A arma americana podia lançar mais de 40 granadas por minuto, com um alcance efetivo de até 1,5 km. As explosões surgiram em sequência pela linha de árvore, jogando homens ao chão. Vidas foram encerradas quando disparos caíram diretamente sobre aqueles de menos sorte. Os drones das forças especiais sobrevoaram a massa de norte-coreanos feridos. Não podia haver paz. A misericórdia não era uma opção naquele caso. As granadas fizeram seu percurso até explodirem sobre os soldados. Eles rolaram, tentaram fugir, mas os ucranianos os perseguiram. Ao fim, os ucranianos das Forças Especiais 73 ainda ajudaram a evacuar um dos homens da infantaria ferido pelos norte-coreanos. Os russos fizeram seu trabalho ao perceberem o quanto os ucranianos já estavam fragilizados em alguns pontos. Um BMD-4, um veículo leve de infantaria, colocou seu canhão 2A70 de 100 mm para arrebentar as linhas ucranianas. Junto dele estava um tanque T-80, cujos estrondos fizeram as vidas inimigas tremerem junto das árvores. Havia poucas imagens sobre essa ofensiva russa em Klujenko, mas os russos gravaram as bombas caindo sobre a vila mais uma vez. Os norte-coreanos também seguiram ocupando posições, depois as deixando, uma vez que as forças russas assumiram a área conquistada. Então, as forças de Pyongyang pegavam seus rifles e prosseguiam para novos combates com os ucranianos. A especulação dos poucos vídeos por parte dos russos nessas conquistas em Kursk, um evento importante para suas forças armadas, era o fato de não quererem filmar os norte-coreanos. Mas é preciso lembrar que havia áreas em Donetsk com poucos vídeos também. Klujenko caiu no fim de dezembro. Depois disso, os ucranianos precisaram recuar ainda mais. A 10ª Brigada Mecanizada Pesada da Ucrânia tentou barrar o ostensivo avanço russo com os drones. As câmeras especiais encontraram os pequenos grupos dos esquadrões de fuzileiros navais de Moscou se esgueirando entre as árvores. A chuva de granadas era eficiente, mas os russos sabiam como se espalhar. Precisavam caçar os militares de Moscou um a um no meio das árvores, gastando mais tempo do que simplesmente despejar granadas sobre norte-coreanos reunidos. Os soldados de Pyongyang foram recepcionados pelos drones ucranianos perto de Klujenko, enquanto tentavam estender o domínio russo. O 2º Batalhão da 22ª Brigada Mecanizada conseguiu se aproveitar do número deles reunidos para lançar um explosivo que feriu vários com estilhaços. Granadas ou munições de RPG eram soltas por esses drones. As pequenas barbatanas imprimidas em 3D davam precisão à queda. Mesmo quando não atingiram diretamente, seus estilhaços voaram por metros, penetrando na pele e se escondendo na carne. Feridos por esses fragmentos, os norte-coreanos procuraram as árvores.
eram a única proteção, onde se encostaram tentando recuperar as forças. Os fragmentos em tecido mole poderiam infeccionar se não fossem retirados cedo. Outros poderiam estar em áreas mais sensíveis, causando sangramentos internos graves ou rompendo músculos e órgãos quando o soldado se movesse. Os drones kamikazes tomaram o céu sobre esses homens. Seus olhares desanimados viram a ameaça. O risco não foi suficiente para os fazerem se mover. Seu corpo apenas se encolheu por reflexo diante dos impactos. Os corpos ficaram ali estendidos até os ucranianos enviarem a infantaria para coletarem informações sobre o inimigo. Encontraram apenas passaportes emitidos em meados de 2024 sem foto de identificação. Não foi todo soldado que se manteve parado frente à ameaça dos kamikazes. Eles tentaram reagir, atirando ao ouvir o zunido ameaçador aumentando em volume na medida em que o drone se aproximava. A AK soltou munição para atingir um objeto pequeno em movimento, enquanto braços cheios de adrenalina buscavam se manter firmes ao risco de morte. Mas não adiantava. Muitas vezes, isso apenas significava ficar parado e se tornar um alvo fácil para o drone. Alvo era o que não faltava nesses avanços dos norte-coreanos. Eles correram, atiraram e caíram desesperados, podendo apenas aguardar um impacto mortal ainda ajoelhados diante daquele demônio. Os drones eram predadores, caçando os mais lentos e distraídos nas filas. Quem estava no chão não foi perdoado. As máquinas voaram entre as fileiras, passando no meio da chuva de munições com seu som maligno. O drone girou no ar, dando meia volta, farejando o pânico que se difundiu entre os soldados. Saboreou essa maldade da guerra no meio da descida para finalizar mais desses homens. E eles podiam correr, mas olhar para trás apenas os deixou mais lentos frente à morte. Alguns se resignaram, ajoelhados na neve, fazendo suas últimas despedidas. Um homem tropeçou atirando, tentou se levantar, mas o rifle beijou o drone que explodiu diante de seu rosto. A peste aérea podia fazer um ataque preciso, explodindo na cabeça de um soldado. O desespero para tentar atirar e olhar para cima desequilibrou o soldado. Do chão, ele enxergou a morte. Eles explodiram em grupos, enchendo carne de vários militares com fragmentos. Muitos desses soldados chegaram em transportes que foram caçados pelos mesmos kamikazes do 8º Regimento de Propósitos Especiais. Muitos desses veículos não eram blindados, o que os tornou muito suscetíveis às explosões antes de deixarem os ucranianos para mais uma onda. Eles viraram pilhas de metal em chamas na beira das estradas. Alguns drones foram posicionados em emboscadas, poupando energia até um alvo passar. O demônio alçou voo em perseguição até atingir o veículo russo. As forças especiais do 8º Regimento conseguiram parar alguns ataques norte-coreanos e russos naquele inverno difícil para os ucranianos em Kursk. Eram dias complicados, tentando suportar a ofensiva de inverno programada por Moscou. Por mais filmagens que os ucranianos fizessem de ataques falhos dos inimigos, a verdade era que eles vinham tomando de volta boa parte do território em sua persistência. Foi um avanço forte no início, mas a velocidade diminuiu depois de dezembro, quando o frio aumentou ainda mais. O fato era que, em janeiro de 2025, os ucranianos já estavam há 6 meses em Kursk, dentro do território do 2º maior exército do mundo e um dos mais experimentados na guerra. Manter essas terras era importante para negociações futuras, mas até lá haveria muito sangue de, no mínimo, 3 nações fertilizando o solo do oblast russo.